Eu não vou morrer. Esta noite, o pai de Rayclin Brown, Joshua Emmons, está sendo acusado de assassinato. Emmons recebeu a guarda da criança em março. Menos de 2 meses depois, o jovem garoto estava morto. Bem-vinda ou bem-vindo de volta e obrigada por estar aqui. Eu sou a Cassie e este é A Wicked World. A história que eu tenho para vocês hoje é muito frustrante sobre um garotinho que não foi ouvido, que foi simplesmente descartado como uma criança que estava inventando histórias. E se as autoridades tivessem levado ele a sério, ele ainda estaria aqui hoje. Esta é a história de Rayclin Brown. Rayclin Brown nasceu em 24 de maio de 2020 em Cortland, Nova York, filho de sua mãe, Mackenzie Brown, e de seu pai, Joshua Emmons. Rayclin era um menino incrível, carinhoso, criativo e brincalhão. Gostava de dançar, mas não suportava que cantassem junto com as músicas. Rayclin adorava dinossauros, carros, veículos de construção, bananas e ouvir histórias na hora de dormir ou em qualquer momento, pois amava ler. Seus livros favoritos incluíam Grumpy Monkey e Llama Red Pajamas. Rayclin gostava de brincar ao ar livre, frequentar o Head Start e se aconchegar com sua mãe acolhedora assistindo seus filmes favoritos, como Carros. Em 16 de julho de 2021, com apenas 13 meses, Rayclin foi colocado em acolhimento familiar de Samantha e Theo Adams, que ele conhecia como mamãe e papai. O pai dele era ausente e ele foi afastado da mãe pelos serviços de proteção à criança, pois ela vivia nas ruas, com problemas de saúde mental e dependência química. Quando o garotinho foi colocado sob os cuidados de Samantha e Theo, ele floresceu. Ele era muito amado e bem cuidado. A mãe adotiva dele, Samantha, dizia que ele era tão feliz e sorridente desde o primeiro dia, simplesmente adorável. Ele estava começando a andar. Uma das minhas melhores lembranças foi na primeira semana com ele, quando o fiz rir pela primeira vez durante o jantar de hambúrguer de peru. A gente ficava repetindo hambúrguer de peru, e ele achava isso hilário. Então as coisas estavam indo bem, mas de repente, no verão de 2023, a mãe biológica de Rayclin, Mackenzie, entrou em contato com os pais acolhedores Dell e contou que Joshua Emmons era o pai biológico do menino e que ele queria a guarda. Joshua fez um teste de paternidade em agosto e, um mês depois, entrou com um pedido de guarda do filho que mal conhecia. Agora, Samantha e Theo temiam perder a guarda de Rayclin para um homem que nunca havia se envolvido com a criança. Eles contrataram uma advogada esperando ficar com o garoto. No entanto, disseram que, como Joshua era o verdadeiro pai do menino, eles teriam pouca chance de ficar com ele. Desde setembro, Joshua pôde fazer visitas supervisionadas com Rayclin. Mas depois que ele foi autorizado a ver o filho, Joshua frequentemente inventava desculpas para não comparecer às visitas. Ou ele simplesmente não avisava ninguém e não aparecia. Isso, é claro, deixava o pequeno muito triste e confuso. De acordo com Joshua, ele estava tendo dificuldades para ir às visitas que aconteciam com seu filho em Cortland, Nova York, saindo de sua casa em Syracuse, o que leva cerca de 35 minutos de carro. Então, os serviços sociais fizeram essa concessão a Elle e transferiram as visitas para a casa de Joshua. Após iniciar as visitas supervisionadas, Rayclin voltava para a casa dos pais acolhedores e dizia que gostava de passar tempo com o pai. Ele também disse que gostava de passar tempo com as outras 7 meninas que estavam na casa, chamando-as de irmãs. Naquela época, Joshua estava morando com sua noiva, as 5 filhas dela e os 2 filhos que eles tinham juntos. Então, o que os pais acolhedores de Rayclin não sabiam sobre a situação era que o pai biológico de Rayclin, Joshua, havia sido recentemente libertado da prisão depois de ter sido condenado em 2019 por espancar brutalmente um menino de 3 anos. Uma mulher chamada Kimber M. e o pai de Rayclin, Josué, moravam juntos em um apartamento em Syracuse naquela época. O filho dela, de 3 anos, também morava com eles.
Eles já moravam juntos há 6 meses quando Kimber deixou Josué cuidando de seu filho enquanto ela trabalhava à noite, em janeiro de 2019. Agora, Josué costumava cuidar da criança enquanto Kimber ia trabalhar. Segundo ela, ele em geral era alguém seguro com crianças, seja lá o que isso signifique nesse contexto. Eu sinto que uma pessoa ou não é uma pessoa segura com crianças. Quando você diz geralmente, isso é praticamente um não. Não são. Mas enfim, na manhã seguinte ao seu turno da noite, Kimber acordou seu filho e começou a despi-lo para o banho. Foi aí que ela percebeu hematomas no rosto, nos braços, nas nádegas, no peito e nas costas dele. O menino contou à mãe que Joshua também o havia batido e queimado com um cigarro aceso. Kimber então ligou imediatamente para o 911 e relatou o que havia acontecido, e Joshua foi posteriormente acusado de colocar em risco o bem-estar de uma criança. Ele se declarou culpado das acusações e foi condenado a 10 meses de prisão, mas acabou cumprindo apenas 8 meses dessa pena, pois foi liberado por bom comportamento. O garotinho que Joshua atacou agora não tem nenhuma lembrança do que aconteceu. No entanto, ele ainda precisa fazer exames regulares no fígado devido aos danos permanentes que as agressões causaram ao órgão. Não está claro se o Departamento de Serviços Sociais do Condado de Cortland ou a assistente social de Racklin sabiam disso. Se tivessem feito uma simples verificação de antecedentes, não entendo como isso não apareceu, pois Joshua já tinha sido preso por isso. No entanto, essa condenação não foi o único alerta sobre Joshua. Quando o garoto passou a ter visitas supervisionadas com o pai, tudo parecia bem por um tempo. Mas então, quando Joshua ficou com Racklin durante a noite, sozinho, sem supervisão, a criança reclamou 2 vezes que o pai tinha batido nele. Certa vez, ao buscar Racklin após uma visita noturna ao pai, Samantha viu o menino de 3 anos agir estranho na cadeirinha do carro enquanto ela conversava com Joshua do lado de fora. Então, depois que Samantha entrou no carro com Racklin e fechou a porta, o garotinho começou a chorar e disse: "Papai Josh me bateu, eu não gosto disso, estou tão triste." Ele chorou o caminho todo de carro até em casa. Agora, pelo menos uma dessas vezes em que o pai de Racklin, Joshua, bateu nele, foi porque o menininho de 3 anos, que tinha acabado de ser treinado para usar o penico, fez xixi nas calças. E após ambos os incidentes, Racklin chorou para sua mãe acolhedora, Samantha, implorando para que ela não o mandasse de volta para a casa do pai. Extremamente preocupados com o bem-estar do menino, os pais acolhedores de Racklin gravaram as conversas que tiveram com a criança enquanto ele contava o que seu pai havia feito. Essas gravações, junto com as preocupações verbais de Samantha e Theo, foram compartilhadas com os assistentes sociais. No entanto, elas foram amplamente ignoradas. Porque mesmo que os assistentes sociais tenham confrontado Joshua sobre as acusações, o pai, como uma assistente social afirmou em um e-mail enviado para Samantha em 29 de fevereiro, negou qualquer uso de disciplina física com Racklin. A assistente social também lembrou friamente Samantha que era uma grande transição para todos os envolvidos. E todo mundo só queria que as coisas fossem o mais tranquilas possível. Certo. Então, mesmo que isso seja verdade, como isso justifica simplesmente ignorar Racklin? Samantha disse que ela e o marido, Theo, também levantaram outras preocupações, incluindo o fato de que Racklin disse que a noiva de Joshua chamou Racklin de vadia do caralho. Essa é a mãe de 7 filhos dizendo isso, só para lembrar. Os pais acolhedores de Racklin contaram à assistente social que Joshua deixou o menino sozinho por até 2 horas, enquanto ele permanecia sentado em suas fezes. Mas, apesar desses problemas graves e evidentes, as visitas de Joshua com seu filho continuaram. E logo, Samantha começou a notar diferenças significativas no temperamento do menininho, que normalmente era feliz. Nessa época, a personalidade de Racklin começou a mudar e ele passou a usar muitos palavrões. Ele também estava ficando mais violento em seu comportamento. Chateados e preocupados pela falta de ação do Serviço de Proteção à Criança diante dos maus-tratos de Joshua ao filho, a família acolhedora de Racklin marcou uma reunião com os serviços sociais para explicar a situação. Mas basicamente disseram a eles que às vezes as crianças inventam coisas. Pouco depois, a guarda total de Racklin foi dada ao seu terrível pai. O Serviço de Proteção à Criança ignorou quase todos os sinais de alerta possíveis neste caso. Racklin foi colocado sob a custódia de seu pai em 26 de março. Embora Joshua prometesse a Samantha e Theo que eles veriam o garotinho, isso nunca ocorreu. A família acolhedora deveria ter visitas de fim de semana com Racklin.
No entanto, Joshua sempre tinha uma desculpa para não poder ir. A última vez que Samantha mandou mensagem para Joshua pedindo para ver Raiklin no quarto aniversário dele. Ela não obteve resposta, pois 2 dias depois, em 26 de maio, Raiklin foi levado às pressas ao hospital Upstate Golisano. A polícia foi chamada à casa do pai dele, Joshua, na altura do número 6000 da Court Street Road, em DeWitt, por volta das 23 horas, para atender a uma ocorrência de uma criança que havia caído. Depois que o garotinho foi levado ao hospital, ele ficou em coma por 3 dias antes de finalmente sucumbir aos ferimentos graves em 29 de maio de 2024. Inicialmente, o pai de Raiklin, Joshua, disse às autoridades que o garotinho havia apenas sofrido uma queda acidental feia na escada de casa. E por meses, aparentemente, a polícia acreditou nessa versão porque Josué continuou em liberdade. A mãe acolhedora de Raiklin, Samantha, disse que quando viram o corpinho machucado do menino deitado na cama do hospital, ela soube exatamente por que Josué havia negado todas as visitas que eles deveriam ter com ele. Ficou claro para ela que Josué vinha abusando do menino há algum tempo e queria esconder isso deles. Uma autópsia determinou que Raiklin morreu devido a um traumatismo craniano por força contundente e não por ter caído da escada, mas sim por ter sido sacudido, agredido ou jogado contra alguma coisa. O garotinho também tinha hematomas por todo o corpo. Só meses após a morte de Raiklin é que a polícia finalmente prenderia seu pai, Joshua, em 30 de julho. Agora fico me perguntando se o motivo de ter demorado tanto para prender ele é porque tanta gente no sistema já tinha ferrado tudo ao devolver o Raiklin para o pai dele desde o começo. Joshua foi inicialmente acusado de homicídio culposo e de pôr em risco o bem-estar de uma criança, mas depois também foi acusado de homicídio em segundo grau. No momento da prisão, a polícia encontrou Joshua, de 26 anos, o pai do ano, escondido debaixo da escada do porão, com um cobertor cobrindo o corpo, como o covarde completo que ele é. Atualmente, ele está atrás das grades, ainda aguardando seu julgamento. Tem sido alguns meses muito difíceis para Samantha Adams, que acolheu Raiklin Brown, de 4 anos, por quase 3 anos antes de ele falecer. Toda a dor de perceber que ele realmente se foi voltaram agora que o pai biológico dele foi acusado de matar o menino, que era tão cheio de vida. Ele estaria tão animado para ir à escola, ele ficou no Head Start por 1 ano e meio. Então ele começaria a pré-escola no outono, e eu sei que ele estava muito animado para isso. Ele gostava da escola e dos professores, mesmo após contarmos a ele sobre o abuso que Raiklin nos relatou. Apesar de agora sabermos que eles sabiam sobre a condenação dele em 2019, e havia outras denúncias em aberto no Serviço de Proteção à Criança envolvendo a casa deles por questões como limpeza, piolhos e outras coisas, e nos disseram simplesmente que não havia absolutamente nada que impedisse esse homem de ser considerado digno de ter a guarda. Raiklin não era nosso biologicamente nem do ponto de vista legal, mas para nós, ele era. Ele era nosso, nós o amávamos. Nós o criamos e eles o entregaram a um monstro. É difícil aceitar isso, já que o trabalho deles é protegê-lo. Olharam nos meus olhos e disseram que se importavam com o bem-estar dele, mas 2 meses depois ele morreu. De acordo com a mãe biológica de Raiklin, Mackenzie Brown, ela vinha tentando recuperar a guarda do filho há anos. Ela disse que fez tudo o que os serviços sociais pediram, se recuperando em um programa de reabilitação e conseguindo um emprego para poder alugar um apartamento. Mas os serviços sociais ainda não estavam prontos para devolver a guarda para ela. Eles estavam dispostos a devolver a guarda de Raiklin ao pai negligente e abusivo, que só passou a fazer parte da vida dele cerca de 1 ano antes de sua morte. De acordo com os serviços sociais do condado de Cortland, eles de fato fizeram uma verificação de antecedentes em Joshua e não faziam ideia de como haviam deixado passar o caso dele de ter machucado outra criança em 2019. Em agosto de 2025, Joshua Emmons se declarou culpado de homicídio culposo em 1º grau. Ele admitiu ter espancado seu filho até causar um trauma por objeto contundente, provocando hemorragia, o que matou o menino. Descobriu-se que os ex-pais acolhedores de Raiklin não só tinham um vídeo do garotinho dizendo que seu pai o havia batido, mas também tinham um vídeo de Joshua admitindo ter deixado seu filho sozinho por cerca de 2 horas, durante as quais ele sujou as calças e teve que ficar sentado nelas. Ambos os vídeos foram mostrados aos assistentes sociais. Mas no final, uma assistente social e 2 de seus supervisores convenceram Samantha e Theo a desistirem da luta pela guarda de Raiklin.
Disseram a eles que, se continuassem a disputando a guarda com Joshua, iriam perder. E então o pai poderia levar o filho sem qualquer garantia de supervisão adicional do departamento. Porém, se retirassem a contestação antes da audiência de abril, o assistente social poderia transferir o caso para outro condado e fazer com que Reiklin fosse monitorado por mais um ano. Como Samantha e Theo acharam que isso manteria Reiklin sob vigilância, eles concordaram. 10 dias antes do garotinho ser transferido para a guarda do pai, um assistente social também foi até a casa de Joshua, onde ele morava com seu noivo e outras 7 crianças. Enquanto estava lá, foi observado que a porta da frente não fechava e a maçaneta estava caindo. Havia também uma janela quebrada que tinha sido coberta com madeira compensada. Assim que entrou na casa, a assistente social percebeu que havia várias fraldas sujas espalhadas pela sala de estar, além de lixo e comida velha. A pia também estava completamente cheia de louça suja. Além disso, a maioria das crianças foi encontrada dormindo no sótão, ao qual elas tinham acesso por uma escada retrátil. Ainda assim, isso não foi problema para a assistente social. Reiklin foi devolvida a Joshua. Em uma entrevista antes de sua sentença, Joshua não deu nenhuma explicação sobre por que ele espancou Reiklin até a morte, dizendo apenas que havia bebido álcool no dia em que tirou a vida do filho. A juíza disse sobre isso: nenhum pedido de desculpas, nenhum remorso, apenas uma desculpa esfarrapada para matar seu filho. Ela também disse: não consigo entender que tipo de monstro busca a guarda do filho apenas para infligir ferimentos tão graves em um menino de 4 anos a ponto de causar sua morte. Devia ter deixado Reiklin com os pais acolhedores. Era, segundo todos, o único lugar onde ele sentiu amor ou foi amado, um lugar onde ele claramente era cuidado. Joshua Ammons foi então condenado a 25 anos de prisão pelo assassinato de seu filho Reiklin. Tive a grande honra e privilégio de ser mãe acolhedora de Reiklin Brown de julho de 2021 até março de 2024. No fundo, Reiklin era uma criança feliz. Desde que meu marido e eu o conhecemos, Reiklin sempre sorria. Ele adorava brincar, se aconchegar e dançar. Reiklin era um menino feliz enquanto tivesse um copinho na mão, dispensando naninha ou bichinho de pelúcia especial. Conforme crescia, ele trocou o copinho por um carrinho de brinquedo ou um dinossauro que o confortavam. À noite, ele frequentemente dormia com livros e ferramentas de brinquedo de construção na cama com ele. Ter a oportunidade de criar Reiklin me transformou para sempre. Ele me fez mãe e eu o amava intensamente. Reiklin foi nosso filho acolhido por tanto tempo que todos os prazos indicavam que seríamos seu lar definitivo. Nós esperávamos e queríamos que Reiklin fosse um membro permanente da nossa família. Mas então Joshua Ammons foi identificado como o pai biológico de Reiklin e tudo mudou. Não vou detalhar os desafios emocionais e os sinais de alerta que surgiram entre setembro de 2023, quando Ammons entrou com o pedido de guarda, e março de 2024, quando os tribunais concederam esse pedido. A sentença não trata do processo de guarda. Não se trata de Ammons nos assegurar que meu marido e eu poderíamos manter um papel ativo na vida de Reiklin, apenas para quebrar essas promessas assim que Reiklin saiu da nossa casa. Nem foi a última mensagem que enviei a Ammons, pedindo para desejar feliz aniversário a Reiklin, sem saber o que ocorria a portas fechadas. Isso é sobre um garotinho que foi tirado do lar onde era amado imensamente e colocado com um homem que iria espancá-lo, abusar dele e, no fim, matá-lo. Isso é sobre um garotinho que deve ter ficado tão assustado, confuso e solitário que foi deixado se perguntando por que os pais que ele conheceu quase a vida toda de repente desapareceram. É impossível expressar totalmente a agonia que sinto ao imaginar Reiklin deitado em uma cama desconhecida, sentindo dor física e emocional, se perguntando por quê. Por que nós o havíamos abandonado quando na verdade lutamos tanto para mantê-lo seguro? É insuportável pensar que Reichland tenha sentido, mesmo que por um segundo, que ele não era amado ou desejado, e isso não poderia estar mais longe da verdade. Reichland era amado, ele era desejado, ele tinha adultos de confiança em sua vida que estavam prontos, dispostos e ansiosos para criá-lo. Em vez disso, Reichland passou os últimos 2 meses de sua vida tragicamente curta com medo e sendo abusado.
A morte de qualquer criança, especialmente de forma tão violenta, é sempre uma tragédia. Que Emmons tenha escolhido espancar uma criança de 4 anos até causar morte cerebral é inconcebível. Mas, além disso, pedi ao tribunal que lembrasse que Emmons não acabou preso à responsabilidade de um filho biológico que ele não queria. Rakeland estava seguro e prosperando em nossa casa. Estávamos registrados como uma família apta para adotar Rakeland. Nós o queríamos. Nós o amávamos. Mesmo assim, Evans ainda escolheu entrar com um pedido de guarda de uma criança de 3 anos que ele nunca tinha conhecido. Ele escolheu levar Rakeland para sua casa, onde já havia outras 7 crianças. E Emmons escolheu golpear Rakeland com força suficiente para matá-lo. Não precisávamos estar aqui hoje. Emmons teve todas as oportunidades de ir embora, de deixar Rakeland com os pais que o criaram durante a maior parte da vida dele. Sem as ações de Emmons, Rakeland estaria no jardim de infância agora, fazendo novos amigos, aprendendo a andar de bicicleta e lendo seus livros favoritos. Ele estaria pensando em fantasias de Halloween e pedindo abraços extras na hora de dormir. E neste fim de semana, ele teria sido o pajem no casamento da minha querida amiga. Rakeland tinha toda uma vida longa e linda pela frente. E, em vez disso, por causa das escolhas e ações de Joshua Emmons, tudo o que resta de Rakeland são as memórias e o amor que ele deixou para trás. Não havia sentença de prisão longa o suficiente para compensar adequadamente a perda da vida de Rakeland. Por décadas, cada celebração, cada momento importante, cada aniversário, Natal e Dia das Mães virão com um asterisco. Rakeland deveria estar aqui, mas não está, porque Joshua Emmons matou Rakeland poucos dias após seu 4º aniversário. Então, embora nenhuma sentença de prisão seja longa o suficiente para compensar uma perda tão devastadora, peço humildemente que Emmons receba a pena máxima possível por seus crimes. Rakeland merece toda a justiça que pudermos lhe dar, e é na audiência de sentença que isso começa. Obrigada pelo seu tempo. Desde a morte de Rakeland, sua mãe acolhedora, Samantha Adams, tem publicado histórias, fotos e vídeos de Rakeland em sua conta no Facebook. Ela também dedicou um site a ele, comemorando o menino vibrante que ele foi. Samantha disse que tem um pedido para as pessoas que querem homenagear a vida de Rakeland. Ela disse: "Se você tem crianças, leia um livro extra para elas hoje à noite em homenagem a Rakeland. Se Rakeland pedir abraços ou para ser pego no colo para aconchegar por 5 minutos antes de dormir, eu nunca disse não. Não me arrependo nem um pouco. Ele merecia o mundo." Após sua morte, o coração e os rins do menino foram doados a outras crianças necessitadas. Sua mãe adotiva, Samantha, também arrecadou dinheiro através de um GoFundMe para pagar as despesas do funeral do menininho. O funeral foi realizado no sábado, 8 de junho de 2024, na Riccardi Funeral Home, em Cortland. As pessoas que compareceram foram orientadas a usar roupas que incluíssem algumas das coisas favoritas de Rakeland: carros, caminhões, veículos de construção, dinossauros e patrulha canina. Obrigada por ouvirem a história de Rakeland hoje. Essa deve ser uma das histórias mais revoltantes envolvendo os serviços de proteção à criança, em que eles claramente não fazem o que deveriam: proteger as crianças. Se eles tivessem apenas ouvido Rakeland e seus pais adotivos, ele ainda estaria vivo hoje. Ele tinha 2 pessoas que claramente o amavam muito, mas em vez de deixá-lo ficar na casa delas, ele foi enviado para morar com o pai, que era abusivo, não tinha contato com ele há anos e já tinha outros 7 filhos morando com ele. Isso não faz nenhum sentido lógico. Então, se você gosta de True Crime e quer ouvir essas histórias comigo, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Ative as notificações para saber sempre que eu postar um novo vídeo, pelo menos 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao A Wicked World Today. Até a próxima, se cuidem. Tchau!